é o medo de julgamentos, ser julgado. E isso acarreta muitas enfermidades. Você fala assim, nossa, enfermidades, Tati? Sim, chega a ser físico, tá? Nós trazemos isso para o físico, pelo menos algumas pessoas, ok? E é por isso que é importante falar sobre esse medo de julgamento. Como você gerenciar isso? Como você administrar isso? Você fala assim, como é que eu vou viver, ser feliz, sem esse medo de julgamento? O que acarreta o medo de julgamento? Vamos lá, a primeira coisa. O medo de julgamento em algumas pessoas simplesmente paralisam. Como assim? Tem muitas pessoas que têm medo de falar em público, tem muitas pessoas que não expressam suas opiniões mesmo em uma rodinha pequena de pessoas. Tem muitas pessoas que não conseguem nem abordar pessoas desconhecidas. Eu preciso fazer uma ligação, Existe muito medo de julgamento, muito. Tem pessoas que não tiram suas maquiagens porque tem medo de julgamento. Enfim, a lista é enorme, o que acarreta conosco, né? Esse medo de julgamento. A lista é enorme, mas o fato é o seguinte, portanto, como viver com esse medo de julgamento? Como ser produtivo? Como ter alta performance mesmo tendo esse medo de julgamento? O medo, ele é algo natural. Natural é que vem, a gente não planeja, eu vou ter medo. Não existe isso. Existe o sistema límbico, que ele tem aquele sistema de luta ou fuga, e nós temos medo porque nós associamos por um estímulo. O medo ele vem do estímulo interno ou externo, e você associa e você gera aquele medo, e aquele medo gera uma reação, ou uma retração, ou você ataca, luta ou fuga, certo? Normalmente esse medo de julgamento, ou as pessoas passam a ser mais reativas, elas nem ouvem a frase toda e já começam já a bater. Eu já chego já com uma voadora, né? É isso que acarreta em nós, no nosso comportamento, certo? Ou a pessoa entra naquela parte da timidez. Eu não vou nem me arriscar, eu não vou nem tentar. Tem esses dois lados, cada um lida de uma forma, não existe certo, não existe errado. Como eu sempre falo, é o equilíbrio. É o equilíbrio, eu prezo para o equilíbrio. O medo, como eu acabei de falar, é algo natural. Todo mundo tem medo, todo mundo tem medo. Então entenda isso, essa é a primeira coisa que é importantíssima. Nós já falamos ontem, falamos antes de ontem, todo mundo tem medo. E por que eu repito isso? Porque às vezes a gente fala assim dentro de um relacionamento, eu tenho vergonha de falar isso, eu tenho medo de falar isso. Dentro dos relacionamentos, principalmente os relacionamentos íntimos, existe isso. Quando nós falamos de medo de julgamento, não é só numa plateia, não é só dentro do nosso relacionamento também. Eu conversando com meu marido, a gente entrando numa intimidade, você fala assim, nossa, eu tenho vergonha de falar isso. E por que vem? Da onde vem a vergonha? Da onde vem essa timidez? Da onde vem essa retração? É do medo de julgamento. Nós precisamos quebrar esses tabus. Por que precisamos? Por que eu uso essa frase forte, né? Nós precisamos quebrar esses tabus para a gente ser feliz. O que eu faço aqui? Eu sento para poder falar sobre desenvolvimento pessoal, mais especificamente como nos autogerirmos para a gente ser feliz, para a gente realizar os nossos sonhos. O meu maior objetivo é fazer com que o maior número de pessoas realize seus sonhos. Esse é o meu maior objetivo. E nós não vamos conseguir realizar nossos sonhos se nós tivermos aquele medo de julgamento dominando a gente. Nós sempre vamos ter medo de julgamento, mas a pergunta que eu faço, ele te domina? Esse medo de julgamento, o quanto ele te domina? O quanto você permite que ele te domina? Responda essa pergunta. E seja honesto, seja honesta. Você tem coragem, por exemplo, se eu te der, olha só, vou fazer um teste
para você responder essa pergunta com mais propriedade. Se eu te der uma água, uma garrafinha de água fechadinha, tá? Lacradinha, bonitinha, tá? Te dei uma água, comprei lá no mercado, te dei, olha, eu comprei por um, você vai vender por R$2, vamos supor, tá? Você consegue bater na porta, né? Você consegue falar com as pessoas na rua? Olha, eu tô vendendo essa água. Você tem essa desenvoltura? Você tem esse medo? Como é? Quando nós falamos do medo de julgamentos, nós podemos ir para vários setores. Setores de venda, setores de relacionamentos. Isso, cada pessoa é afetada de uma forma, certo? Então, a minha proposta hoje, não tem como eu pegar todos os setores e falar assim, olha, você que é... Não. Vamos lá, vamos atacar esse medo. Vamos aprender a gerenciar um medo. Primeiro, entenda, esse medo de julgamento é absolutamente comum. Muitas pessoas têm e você precisa aprender a conviver com isso se você quer ser feliz. Existem inúmeras terapias que fazem aquele método onde você vai inserindo aos poucos para poder ir aprendendo a administrar, a diminuir aquele medo. É mais ou menos assim, eu tenho vergonha dentro do meu relacionamento de falar o que eu quero, o que eu não quero, eu tenho vergonha. Eu sou tímido, eu não quero me expor, de alguma forma, medo de julgamentos. O que eu faço? Uma das primeiras coisas é, começa devagar. Começa falando algo que para você não é tão desafiador assim. E você vai com vagar, falando e vai se abrindo, ganhando confiança, perdendo a timidez. Isso é uma estratégia que utilizam em terapias, certo? Eu sempre começo, né, a falar já a forma de resolver, né? Eu sou clara, direta, objetiva. Essa é uma das formas de resolver. Quando você, eu tenho medo de aranha. Como que eles resolvem esse medo de aranha? Expondo o paciente à aranha. Por incrível que pareça, eu tenho medo de altura. Como eles resolvem o medo de altura? Uma das formas, né? Existem várias formas, vamos deixar claro, né? Uma das formas é você começar a expor aquela pessoa à altura. Eu tenho medo de avião. Uma das formas é você começar a expor a pessoa a andar de avião. E expor, não necessariamente você coloca a pessoa dentro do avião, a pessoa vai ter um pânico. Não. Você começa a dar informação, você começa a passar filmes, você começa a conversar com a pessoa sobre experiências que as pessoas viveram dentro de aviões. Ou seja, isso é uma exposição. Percebe? Esse medo de julgamentos é uma forma de você começar a se expondo aos poucos dentro do seu... das pessoas que você mais confia, das pessoas que você acredita que vão te julgar menos, digamos assim, vão te julgar menos. Essa é uma das primeiras formas de você começar a administrar melhor esse medo de julgamento. Aí você fala, Tati, isso não é tão fácil. Sim, definitivamente você gerenciar o medo talvez seja uma das coisas mais desafiadoras que nós, seres humanos, temos na vida. Quando você fala assim de medo, você fala assim, caramba, olha só, tudo que eu perco tendo esse medo. Essa é uma outra estratégia que eu recomendo que você utilize. Dá uma olhada em tudo que você perde justamente por ter esse medo. Caramba, quantas experiências, quantas pessoas especiais, quanto eu deixo de viver por esse medo de julgamento. Pega aquela estratégia do pior cenário e do melhor cenário. Faça esse exercício. Nós somos muito mentais. Nós somos muito mentais. Quando você começa a trabalhar o seu mental, você começa a visualizar situações, você fala assim, eu tenho medo de julgamento. Então visualiza você chegando naquela plateia, naquela rodinha, ou fazendo aquela apresentação na sua empresa. Se visualiza e visualiza o pior cenário. As pessoas não vão gostar, as pessoas vão reclamar, as pessoas...
Visualiza. Como você vai se sentir? E como você resolve isso? Quando nós falamos de medo no geral, o planejamento, ela é uma das formas racionais mais eficaz de resolver, de nos ajudar. É uma ferramenta fantástica. Vamos supor que você tem medo de fazer uma apresentação. Vamos supor que você tem medo de falar com as pessoas, expor a sua ideia, a sua opinião. Como eu consigo? Planeja. Planeja. Essa é outra estratégia. Eu acabei de falar 3 estratégias, olha só. É você indo se expondo aos poucos, você visualizando o pior e o melhor cenário, e terceiro, você se planejando. Planejando. Caramba, eu vou chegar lá e eu vou falar o quê? Planeja. Faça uma apresentaçãozinha, faça uma notinha, sabe? Simples. Planeja. Quando você se prepara, porque isso que é o planejamento, é uma preparação, né? É você adiar as soluções. Essa frase é muito interessante. Você adia, você prevê as soluções, certo? Então você vai atacando já aquilo que possivelmente pode dar errado. E o seu medo, ele vai começando a diminuir. E você vai começando a tomar coragem para poder enfrentar. Faz sentido isso para você? Espero que faça. Vamos lá. Essas são 3 formas de você começar a administrar melhor o seu medo de julgamento. Mas a que eu mais gosto é você entender. Você é ser humano e a neurociência, né? Eu sou clara, direta e objetiva. Você é ser humano, você tem medo e certamente as pessoas vão te julgar. As pessoas vão te julgar. Por que as pessoas vão te julgar? Porque é um padrão do cérebro. O cérebro, ele busca informações e ele vai colocando naquelas famosas caixinhas. Olha, aquela caixinha do gostei ou não gostei, bom, ruim. Isso é uma forma, um modo operante do cérebro. O cérebro, ele é assim. Ele precisa catalogar para poder tomar decisões. Ele é setado, ele é configurado para poder tomar decisões. E para que ele tome boas decisões, ele precisa catalogar. Ele precisa colocar naquelas famosas caixinhas. Então, quando você chega numa reunião e alguém está expondo lá, você fala, nossa, aquela caneta que o cara está escrevendo está falha, por que ele não viu isso antes? Ah, o slide dele está errado, por que ele não viu isso antes? Quando você começa a fazer essas considerações, digamos assim, você automaticamente está usando o seu cérebro, que o seu cérebro está falando, aquilo está certo, aquilo está errado. Aquilo deveria estar assim, aquilo deveria estar de outra forma. Isso é um padrão do ser humano, é um padrão do cérebro. E por que eu estou falando isso? Porque isso é natural. Você também faz isso, eu também faço isso, todo mundo faz isso. É lógico, né, que nós temos algumas pessoas faz menos, algumas pessoas mais, porém isso é comum, certo? Tem pessoas que são mais críticas, tem pessoas que são menos críticas e tá tudo bem. Não tem nada de certo, nada de errado. Aquela famosa crítica construtiva, você fala, tem pessoas que falam, não existe crítica construtiva, Tati. A crítica dói. Sim, a crítica dói. Deixa eu te falar. Um estudo foi perguntado para um grupo de altos executivos. Eles perguntaram como vocês dariam a informação para os seus funcionários de demissão. Como vocês falariam? Vocês estão fora, vocês estão demitidos. Como vocês falariam? Quase que 100% deles, desses altos executivos, falaram, eu chamo para uma conversa individual, eu começo de uma forma leve e depois eu fecho a porta, depois eu vou introduzindo aos poucos e pergunto, olha só a sua performance e vou conduzindo aos poucos. Assim,
A maior parte dos executivos respondeu que daria essa resposta. Foi perguntado para eles: e se vocês fossem receber essa informação, vocês estão demitidos, como vocês gostariam que te dessem essa informação? E 100% deles responderam de forma clara, direta e objetiva: vocês foram demitidos por causa disso. Então por quê? Por que nós ainda ficamos com esse mimimi? Ele fez assim, ele não falou assado. Por que você não é claro, direto e objetivo? Por que nós ficamos com dedos, como nós falamos, né? Tateando, falando assim, eu não vou falar daquela forma, eu vou falar de outra forma. Por quê? Nós buscamos, pelo menos quando nós conversamos com as pessoas, a gente busca a verdade, a gente busca o bom senso, a sinceridade, a honestidade. Isso é um valor para muita gente. Só que quando nós vamos nos colocar, a gente tem medo. Medo. Caramba, se eu falar que eu não gostei da garrafa dela, olha só, tá toda zoada a garrafa dela, olha isso. Tá zoada, tá antiga. Eu adoro vidro e é por isso que eu não me desfiz dessa garrafa ainda, porque ela ainda é funcional. Mas tá tudo bem você falar para mim: caramba, Tati, olha só, tá saindo a tintazinha da sua garrafa, né? Tá tudo bem. Percebe? Então esse medo de julgamento que nós temos, ele muitas vezes é infundado. É infundado. Você pode virar para mim e falar o que você acredita. E é claro, sempre utilizando o bom senso, né? Isso é uma coisa muito importante de nós falarmos, né? Sempre utilizando o bom senso. E nós também temos que aprender a utilizar o bom senso, né? Tá muito na moda agora, né? Posso dar minha opinião? Não. O Pix, me faz um Pix, que daí você me dá a sua opinião. Tá muito na moda isso, né? Porque todo mundo fala o que quer. Pois é. Por isso que existe esse medo de julgamento, né? Porque todo mundo fala o que quer. Então, minha forte recomendação é: ouça mais. Ouça mais. Quando nós ouvimos mais, nós vamos começando a aprender a ponderar. Essa análise crítica que nós fazemos aqui dentro, não necessariamente nós precisamos expor, nós precisamos colocar aos 4 ventos. Eu não preciso falar para ela que a garrafinha dela tá com a tinta gasta. Ela provavelmente deve ter visto, só que a garrafa funciona. Você consegue chegar a essa conclusão sozinho. E assim, é claro que eu estou dando um exemplo super simples, né? Mas assim é em tudo. Assim é em tudo. E quando você entende essa dinâmica, tá? Por que eu estou falando isso? Quando você entende essa dinâmica, o nosso medo de julgamento, ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo. Você fala assim, nossa, as pessoas realmente elas falam demais. Isso é padrão, ok. Então tá tudo bem. Eu vou aprender a ser um filtro. Eu vou aprender a ser um filtro. A ouvir e a filtrar o que realmente faz sentido e o que realmente não faz. E está tudo bem. Quando você coloca essa autorresponsabilidade para você, certo? Quando você traz essa autorresponsabilidade para você, o jogo muda. O jogo muda. Porque você não joga para os outros. Você não deveria falar assim. Você deveria me tratar melhor. Você precisa cuidar de você. Você precisa filtrar. Você precisa ouvir mais e falar menos. Quando nós cuidamos do nosso jardim, e é por isso que eu falo sobre autogerenciamento. Para mim, a parte primordial, a parte fundamental é você aprender a se autogerenciar. Agora eu vou entrar num aspecto de autocuidado.
autorresponsabilidade, autogerenciamento. Quando nós nos gerenciamos, a gente aprende a ouvir, a ponderar, a filtrar. Você fala, às vezes a pessoa fala de uma forma, só que ela quer falar de outra. O que realmente aquela pessoa está falando para mim? Quando você aprende a ponderar, isso é maturidade. Quando você aprende a ponderar, esse medo de julgamento, ele diminui consideravelmente. E você vive mais leve. É essa a minha proposta, é essa a minha ideia. É fazer com que você consiga viver mais leve. Se preocupando menos com o julgamento. Ah, mas as pessoas importam. O que as pessoas falam realmente importa. Eu não gosto dessa frase assim, eu não me importo com o que as pessoas falam. Eu acho muito grosseiro, eu acho muito rude essa frase. Porque sim, o que as pessoas falam importam. Principalmente se você tem as pessoas que te amam falando para você. As pessoas que convivem com você, que são seus amigos, seus familiares, enfim. Tudo que elas falam, elas pararam o tempo delas para poder falar para você. Olha só o quanto isso é relevante. Quando nós paramos para falar com uma pessoa, caramba, olha só, o seu cabelo tá... Por que a pessoa parou para falar? Porque ela se importa com você. Ah, Tati, mas não é bem assim. Ela tá me criticando porque ela quer ser melhor que eu e não sei o que. Quem está julgando? Eu vou fazer o advogado do diabo. Quem está julgando nesse momento? Pois é. Olha só como nós julgamos. Por isso eu comecei falando o quanto o julgamento é comum, é natural. E nós fazemos muito. Nós julgamos muito, 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 muito. Muito, muito mesmo. E é por isso que é importante a gente ouvir mais, ter mais maturidade, você entender que todo mundo é ser humano, todo mundo erra, todo mundo luta suas próprias batalhas. E quando eu falei sobre o autocuidado, a autorresponsabilidade, é você mergulhar em você mesmo. Uma das coisas que faz com que você diminua esse medo de julgamento é você aumentar a sua autoestima, a sua autoconfiança. É você cuidar de você. É você entender quem é você, o que eu espero de mim, quais são as minhas expectativas. Porque os outros têm as expectativas deles. E as suas? Quais são? Eu entrei numa roda de amigos, eu comecei a expor a minha opinião. Qual é a sua expectativa? Exponda a sua opinião. Quando nós falamos, nós sabemos que os outros têm a opinião deles. Cada um tem a sua própria opinião, a sua própria experiência, vivência. É natural. Qual é a sua expectativa? Uma das formas de você aprender a administrar o seu medo de julgamento é cuidando de você, aumentando a sua autoestima todos os dias. Todos os dias um pouquinho. Trabalha com você. A sua expectativa, quem eu sou, quais são meus valores, o que eu espero de mim. Eu vou entrar para dar uma palestra, o que eu espero de mim? Eu vou fazer eu vou abrir meu negócio, o que eu espero de mim? Isso é estrutural para você aprender a administrar o seu medo de julgamento. Outra forma é você se comunicar de forma efetiva. Por quê? Porque a comunicação, ela gera ruídos. Ela gera ruídos. E nós precisamos entender que falamos com pessoas diferentes. Todo mundo que está me ouvindo aqui tem experiências diferentes. Eu adoro falar aquela frase, né? São mundos diferentes. Quantas pessoas tem aqui? Quantos mundos diferentes nós temos aqui? Olha só.
E isso gera ruídos. Porque a forma como eu falo, você fala, caramba, Tati, não é bem assim, não é bem por aí. A interpretação são inúmeras. E saber disso, ter clareza disso, e você falar assim, ok, eu vou arriscar. Eu vou arriscar, porque é natural. Então, entenda isso e aprenda a se comunicar de forma mais efetiva. Clara, direta e objetiva. Por isso que eu procuro ser clara, direta e objetiva. Quanto mais claro você pedir feedback, você fala assim, vocês entenderam o que eu estou passando? O que vocês entenderam do que eu falei? Isso é importante para você diminuir esse julgamento. Porque nesse feedback, nesse retorno aí, muitas vezes você fala assim, caramba, não foi isso que eu queria falar. Não foi. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu melhorar aqui. Porque não foi isso. Olha o quanto é importante uma boa comunicação. E essa comunicação, ela vem de você alinhar as expectativas. Você perguntar. Dentro de um relacionamento, o que você espera de mim? Assim você diminui aquele medo de julgamentos, porque você fala assim, caramba, olha só, ele espera isso, mas eu não consigo oferecer aquilo, daí você vai lá e você vai ajustando, você vai alinhando, e daí o julgamento, ele vai ser menor. Na prática, vamos colocar isso um pouco na prática, vamos dar exemplos, né? Você está dentro de um relacionamento e a pessoa, você fala assim, o que você espera de mim? Você espera que a gente divida a conta? Você espera que eu planeje as férias? Ou você planeja as férias? A gente planeja junto? O que você espera de mim? Como mãe, como dona de casa, como mulher, como o quê? Assim, quando você senta para alinhar as expectativas, para poder comunicar, o julgamento ele tende a ficar um pouco mais de fora. Por quê? Porque você se abre. Você abre espaço para a pessoa entrar no seu mundo. Olha só que lindo isso. E é bonito mesmo. A pessoa entra no seu mundo e fala, caramba, olha só, isso aqui, eu gostaria que fosse assim. Se você fizesse daquela forma, seria mais adequado. Não sei. Ou aquilo que você faz está ótimo. Você pode se surpreender, e acredite, muitas vezes você se surpreende. Isso é desafiador. Isso é muito desafiador, né? Porque a gente tem medo, né? Nós temos medo. E é como eu comecei a falar. Como viver apesar desse medo de julgamento? Vai aos poucos. Essa talvez, por isso eu comecei a falar isso. Essa talvez seja a forma mais concreta de você se livrar desse medo. Vai aos poucos, mas continua indo. Mas continua a caminho, porque se você continuar caminhando, você fala assim, nossa, ai, meu coração está acelerado. Eu falei isso, eu me expus, né, aquela vulnerabilidade, eu me expus. E você percebe que quanto mais vulnerável você se expõe, você se coloca para aquela pessoa, o retorno, ele é mais verdadeiro, ele é mais factível. E você consegue diminuir esse medo de julgamento. Essa dinâmica entre relações, ela é linda. Ela é linda e nós não precisamos ficar com tanto medo. Definitivamente logicamente, se você for pensar no racional, não faz sentido você ficar com medo. Permitir que uma pessoa te impacte tanto a ponto de você, eu não vou falar, não vou me expor, não vou... E olha só, nós deixamos de viver por causa dos outros. Isso é no mínimo triste. E eu quero te fazer essa provocação. Até quando? A minha ideia hoje é fazer com que você tenha clareza, sim,
temos medo, e esse medo de julgamento, ele é real, ele acontece e muitas vezes atrapalha muito a gente, a nossa felicidade. Não falo nem de produtividade, eu falo da nossa felicidade. Formas de você diminuir, de você gerenciar, é você se comunicar melhor, é você cuidar de você, do seu né, da sua autoestima, aumentando a sua autoconfiança. É você sendo mais empático com as pessoas, você entendendo que eles são seres humanos. Essas são algumas formas. Indo aos poucos. Quando você trabalha essas estratégias, você consegue administrar melhor o seu medo de julgamento e ser feliz. Apesar de, ao invés de você se esconder eu vou me esconder numa montanha alta para sempre. Longe de todo mundo. Eu adoro animais. Longe de todo mundo. Por quê? Porque eu não quero ser julgado. Eu quero ver você enfrentar. Aí sim, você pode falar assim, eu venci. É quando você enfrenta. Percebe? Então fica aí a forte recomendação para que você entenda. Julgamentos são naturais. E você consegue vencer. Todos eles. Basta você ir elaborar, né? Pouco a pouco, você indo se construindo.